Olá, seja bem-vindo a mais um momento da nossa aula de Química Farmacêutica 3, FAR 141, neste semestre letivo suplementar. Espero que você esteja bem, seguindo as recomendações sanitárias relacionadas às autoridades de saúde, neste momento em que ainda estamos atravessando este momento de pandemia. Boa tarde, bom dia ou boa noite para este momento em que você acompanha a nossa transmissão da nossa sala virtual de FAR 141. No tópico de hoje, nós vamos abordar o planejamento de fármacos antivirais. Esta classe vai ser a terceira classe que nós vamos exemplificar no planejamento de fármacos da nossa disciplina. Relembrando com você, nós já estudamos os analgésicos opioides, os anti-inflamatórios e inibidores da COX, e agora vamos trabalhar os fármacos antivirais. Essa classe de compostos é bastante importante porque, como você viu no nosso último momento de aula teórica, você percebeu que os métodos computacionais, como o acoplamento molecular, foram empregados para o desenvolvimento de fármacos nessa classe de compostos. Então, o link entre o acoplamento molecular, o docking e os fármacos antivirais vai ser bastante ressaltado na aplicação desta classe de compostos. Para isso, nós devemos relembrar um pouco sobre a virologia e a terapia antiviral, e o nosso foco nós vamos abordar praticamente os fármacos com ação anti-HIV, como os inibidores da transcriptase reversa, e os inibidores de protease e os inibidores de integrase. No segundo momento da aula, nós abordaremos outros alvos farmacológicos, haja visto que estamos passando por um momento de pandemia, onde o SARS-CoV-2, que é uma partícula viral, tem causado todo este transtorno para o nosso planeta. Como de praxe, no final, nós traremos algumas referências. Como conceitos iniciais, é importante a gente lembrar que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são constituídos quimicamente de uma parte que envolve o ácido nucleico, e este ácido nucleico está envolvido por uma ou mais estruturas. Então, os vírus nada mais são do que a reunião de ácido nucleico mais proteínas do seu envoltório. Existem diversas partículas virais que dão origem a, por exemplo, a reunião desse ácido nucleico com as proteínas relacionadas a esse ácido nucleico, dá origem ao capsídeo viral. Em algumas partes, o capsídeo pode estar reunido com uma informação genética, dando origem ao núcleo capsídico. Então, você tem a partícula viral, você tem as nucleoproteínas com o ácido nucleico viral, dando origem ao capsídeo viral. Esse capsídeo pode estar reunido ao ácido nucleico, por exemplo, no bacteriófago aqui, dando origem ao núcleo capsídeo. Os vírus, então, podem ser formados por ácidos nucleicos do tipo RNA ou DNA. Pensando nas partículas virais e nos problemas causados principalmente na espécie humana, nós temos diversas famílias virais, conforme apresentadas neste material aqui, causando diversas doenças, principalmente para humanos. Algumas já até extintas, até anos anteriores, e outras bastante recorrentes, como, por exemplo, o herpes simples, do tipo 1 e do tipo 2. Então, os vírus são capazes de desencadear doenças nos seres humanos de diversas formas. Então, aqui nós temos os coronavírus da família Coronaviridae, que são vírus do tipo fita simples de RNA, tendo de 120 a 160 pares de bases. Normalmente causam os resfriados e a gastroenterite e a tão temida e tão falada nos últimos anos, síndrome aguda respiratória grave. Nós vamos trazer alguns materiais relacionados de maneira geral aos vírus, por exemplo, o vírus causador da raiva, o vírus que causa as proteínas, no caso, o enovelamento errado de proteínas, vírus que causam a doença do prion ou a encefalopatia espongiforme bovina.
Então, há diversas doenças que esses vírus podem causar para o organismo humano. Pensando numa quimioterapia viral, qual a importância de nós desenvolvermos fármacos para o tratamento dos vírus, para infecções virais? De uma maneira geral, nós vamos empregar a mesma abordagem empregada nos outros quimioterápicos, ou seja, uma ação antiviral, em tese, ela é semelhante a uma ação antibacteriana, a uma ação antifúngica. Por quê? Porque você pode direcionar isso para um alvo específico. Então, a ação antiviral, numa abordagem SBDD, vai empregar alvos específicos. Outro detalhe relacionado ao desenvolvimento de antivirais está relacionado à importância da modificação do material genético. Os vírus, pela sua extensa capacidade de modificarem-se, replicarem-se, você tem uma dificuldade em ter um controle dessa carga genética viral. Outro detalhe específico para o desenvolvimento de antivirais é a sua latência. Existem vírus que têm um tempo de latência mais longo. Como exemplo, nós temos o vírus causador da herpes. Ele pode ficar latente até o momento em que a imunidade do seu hospedeiro é reduzida e ele volta a afetar o seu hospedeiro. Então, essa latência é algo importante no pensamento e no desenvolvimento da quimioteca viral. Há também a dependência da maquinaria viral para o sistema do hospedeiro e também, em alguns casos, como nós estamos vendo nesta pandemia, a resposta imunológica ao vírus ela é mal compreendida. Então, sem o conhecimento da resposta imunológica, você não consegue desenvolver uma terapia adequada. Então, isso tudo está relacionado ao desenvolvimento da terapia antiviral. Especificamente, o antiviral ideal, ele deve ter um amplo espectro, deve inibir completamente a replicação, deve ser eficaz contra cepas mutantes e deve atingir o órgão-alvo sem interferir no hospedeiro. Estas características dão o modo ideal de atuação do antiviral. É claro que esse modo ideal é o planejado, o desejado. Nem todas as terapias conseguem perfazer estes detalhes para o desenvolvimento de antivirais. Pensando, então, de uma maneira geral na ação dos antivirais, nós podemos trabalhar no primeiro momento da chegada da partícula viral a união do seu receptor, onde você teria o processo de reconhecimento ou interação com os receptores, em que você poderia desenvolver os antagonistas de receptores ou os inibidores de adsorção. Exemplo, a amantadina e a aridona são moléculas que impedem o reconhecimento, a adsorção da partícula viral. Alguns antagonistas de receptores também são conhecidos para ação antiviral. Uma vez que o material genético seja internalizado na célula, você pode ter uma abordagem que impede a transcrição desse material genético viral, através da abordagem de DNA antissenso. Você tem uma abordagem que pode, através de RNA de interferência, impedir a tradução do material genético viral em proteínas e uma abordagem que pode impedir a replicação do material genético viral através de análogos de nucleosídeo. Importante lembrar que agora nós estamos exemplificando os conceitos que nós vimos no módulo 2 da nossa disciplina através da quimioterapia antiviral. Então, o grupo que estudou RNA de interferência já tem uma noção de como essa abordagem pode ser útil no planejamento de antirretrovirais. O grupo que trabalhou com a tecnologia de DNA antissenso também. Se você não pertenceu a esse grupo, o material está disponível no Moodle e você pode procurar esta técnica para dar uma lida, uma analisada, para entender como que ela pode ser útil na abordagem e no planejamento de compostos que tenham ação antiviral. Seguindo a nossa abordagem, a tradução das proteínas do material genético viral leva à formação dessas proteínas e à sua replicação em cópias do material genético viral. Dessa forma, é possível que eu desenvolva compostos que
tropeçam a montagem, a organização dessas proteínas, que são os inibidores de protease. Posteriormente, esse material genético agrupado, protegido pelas proteínas estruturais do vírus, pode se ligar nos receptores, dando a saída da partícula viral madura. Esta saída pode ser impedida, pode ser bloqueada, pode ser inibida pelos inibidores de neuraminidase. São exemplos. Dessa forma, você pode impedir que a partícula viral venha a infectar posteriormente outras células. Então, estas abordagens são abordagens genéricas a serem empregadas no planejamento de antivirais. Então, o conceito ideal e a sua importância nós vamos trabalhar e deduzir dentro do planejamento de antivirais, tomando em consideração esses possíveis alvos. O primeiro foco que nós vamos trabalhar, e o primeiro exemplo, a primeira doença que nós vamos trabalhar na aula de hoje, vai ser justamente a síndrome da imunodeficiência humana, na sigla em inglês AIDS, ou AIDS, que é o termo em inglês. Ela é causada por um vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus HIV, que é um retrovírus. Este retrovírus se divide em duas principais famílias, ou dois principais subgrupos: HIV do tipo 1, mais frequente nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e o HIV do tipo 2, que é mais frequente na África Ocidental. Este grupo HIV1 se divide, esse subgrupo HIV1 se divide em diversos outros grupos, M, N, O e P, que posteriormente se dividem em subgrupos do tipo A até K, com algumas manifestações, algumas informações voltadas para outros subgrupos. Os primeiros relatos dos casos envolvendo a participação do vírus da imunodeficiência humana, HIV, na causa da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, datam de 1981. Desde então, décadas de estudos não conseguiram erradicar a doença. É importante a gente ressaltar isso, porque apesar do controle da sobrevida do paciente ter sido melhorada bastante em função da terapia medicamentosa, até o momento, nenhuma terapia conseguiu erradicar a doença. O que se consegue é um controle melhor na carga viral e, principalmente, uma sobrevida maior dos pacientes. Isso é importante ressaltarmos, porque a terapia não é curativa, ela é paliativa e não consegue erradicar a doença. Pensando na estrutura, então, do vírus da imunodeficiência humana, nós temos alguns componentes que são importantes para entendermos e buscarmos como alvos terapêuticos no desenvolvimento de fármacos anti-HIV. Primeiro, nós temos a proteína do envelope viral. Nós temos também a proteína que envolve e protege o material genético viral, que é a proteína do capsídeo. Nós temos o material genético viral, como nós falamos, ele é um retrovírus, logo seu material genético é um RNA de fita simples com polaridade positiva. Nós temos proteínas como a P7, a P9, P17 e P24 que estão presentes no capsídeo viral, no núcleo capsídeo, melhor dizendo. E os seus receptores de superfície, que são a proteína GP120 e a GP41. Pensando também na estruturação do vírus, nós temos uma proteína importante dentro do núcleo capsídeo do vírus, que é a integrase, e, por fim, a última proteína presente ali, a transcriptase reversa. Conhecendo essa estrutura viral, você já tem uma ideia das abordagens terapêuticas que podem ser empregadas para a terapia antirretroviral, anti-HIV. Se você já sabe que existe a transcriptase reversa, se você já sabe que existe a integrase, se você já sabe que existe
o capsídeo viral, GP120 e GP41 como proteínas importantes para o reconhecimento, essas podem ser empregadas como alvo terapêutico na terapia anti-HIV. Nós vamos apresentar nesse momento da aula as duas principais proteínas que foram as primeiras estudadas para a terapia anti-HIV, transcriptase reversa e a protease. Nós apresentaremos em detalhes os compostos que foram empregados para as mesmas, lembrando que a transcriptase reversa historicamente foi a primeira a ser relatada, tendo como inibidores duas principais classes: inibidores nucleosídicos e inibidores não nucleosídicos. Inibidores nucleosídicos representados por estes compostos aqui, fármacos já aprovados, já em uso, e os não nucleosídicos representados por estes compostos, fármacos já aprovados em uso. Como profissional farmacêutico, você deve ter o conhecimento do nome genérico, deve também conhecer o nome comum e, principalmente, no ambiente de saúde, no estabelecimento de saúde como a farmácia, é capaz de você ser cobrado também quanto ao conhecimento do seu nome comercial. No nosso contexto da disciplina, a gente apenas traz esta informação para que você se adeque e tenha mais um conhecimento, uma informação a mais a respeito dos nomes comerciais destes inibidores de transcriptase reversa que vão ser tratados em seguida. Pensando então na classe dos inibidores de transcriptase reversa, que nós estamos usando a sigla em inglês, a ideia dos inibidores de transcriptase reversa é que eles sejam capazes de impedir a síntese de DNA viral. Por que isso acontece? Porque a transcriptase reversa ela é uma DNA polimerase dirigida por RNA. Então, ela precisa, para o momento da replicação viral, processar análogos nucleosídicos para formar um material novo, um material genético. Esses derivados que sejam análogos nucleosídicos vão se ligar ou interagir durante a síntese de DNA viral, e isso vai proporcionar falhas, dificuldades na ação da transcriptase reversa. Ou seja, a sua ação de DNA polimerase dirigida por RNA não vai ocorrer a contento, uma vez que a base, o nucleosídeo presente nesta síntese vai ter alguma modificação estrutural. Então, pensando nos derivados que tenham modificações estruturais, nós temos azidovudina, conhecida como AZT, didanosida, conhecida como DDI, zalcitabina, conhecida como DDC, estavudina, como D4T, lamivudina, como 3TC, abacavir, tenofovir e entricitabina. Quando você analisa estas estruturas e compara essas estruturas aos análogos derivados da purina e derivados da pirimidina, ou seja, as bases púricas e pirimídicas do material genético, nós percebemos algumas modificaç' importantes. A principal delas, a remoção do derivado hidroxilado na posição 3'. Em grande parte desses derivados, você tem esta remoção ou uma modificação nessa posição 3' hidroxi dos derivados, sejam pirimidinas, sejam derivados purinas, ou bases púricas, bases pirimídicas. Esta remoção ou modificação nesta região 3' hidroxi leva a um defeito na incorporação de uma base que impede a polimerização do material genético, impedindo, consequentemente, a continuação da replicação do material genético. Quando você compara a estrutura da didanosida, zalcitabina, estavudina, abacavir, você vê que não existe o derivado 3' hidroxi. Logo, não é possível que ocorra fosforilação
essa fosforilação não leva à polimerização, essa polimerização não leva à síntese de material genético, no caso, DNA, e, consequentemente, impede a replicação. No caso da zidovudina, você tem a substituição de um grupo azida nesta posição 3'. Este grupo azida, devido à presença desta função azida, leva a alguns cuidados importantes na manipulação e na conservação desses derivados. O grupo azida substitui o grupo 3' hidroxi. Quando nós comparamos a lamivudina, nós vemos que está a incorporação de um grupo enxofre, de um átomo de enxofre, numa posição onde você tinha um grupo metileno. E aí você compara metileno, enxofre, você lembra já do seu conceito de bioisosterismo. Então você tem aqui um bioisóstero divalente, que é o enxofre incorporado num derivado metileno. Então, essa primeira modificação estrutural dos derivados nucleosídicos da transcriptase reversa levaram ao posicionamento adequado de grupos que substituíssem ou eliminassem, removessem o grupo 3' hidroxi. Quando nós comparamos cada um desses derivados particularmente, nós vemos, então, que a zidovudina, ele inicialmente foi testado como anticâncer, sendo o primeiro fármaco com ação anti-HIV. A zidovudina foi a substituição do 3-hidroxi pelo derivado azida. Esse derivado azida leva a uma labilidade tanto térmica quanto relacionada à presença da luz, então é fotolábil e termolábil. Logo, eu devo ter cuidados especiais na armazenagem dos derivados da zidovudina, tanto na manipulação quanto no armazenamento desses derivados. Então, o derivado azida é fotolábil e termolábil. A didanosida foi lançada em 1988 como segundo fármaco ação anti-HIV, tem uma meia-vida mais longa e você percebe que a remoção dos grupos hidroxi deu origem a um derivado que posteriormente precisa de ser fosforilado ou fosfatado para ser incorporado durante a síntese de material genético, no caso DNA, que vai ser convertido depois para RNA. RNA, no caso, que vai ser convertido para DNA, já que eu estou falando da transcriptase reversa. Então, esta modificação e a incorporação do anel inosina, sem a presença dos grupos hidroxi aqui, leva à formação da 2', 3' de deoxiadenosina trifosfato, que é o que vai ser incorporado. A lamivudina e a entricitabina, você tem a modificação da substituição isostérica envolvendo um metileno por um enxofre. Então, você tem a presença desse derivado dentro da cadeia, originalmente uma cadeia éter, né, que você tem um derivado, um éter cíclico aqui na estrutura, mas que originalmente poderia ser um piranosídeo, já que você tem um grupo, normalmente nessa posição você tem um grupo açúcar, um sacarídeo aqui presente. Então a incorporação desses substituintes com enxofre por um metileno dá origem ao seu efeito virostático da lamivudina e da entricitabina. Pensando nos outros derivados, como a estavudina, ela é um análogo pirimidina que também sofre ativação na sua forma trifosfato. O abacavir foi aprovado em 1998 para uso combinado, também precisa da sua ativação como forma trifosfato, e é um análogo da guanosina. A zalcitabina, que foi empregada inicialmente para o tratamento de hepatite do tipo B, agora também foi desenvolvida e empregada na terapia antirretroviral voltada para o HIV. Pensando nesses derivados, nós podemos perceber que se eu conheço a estrutura das bases púricas e pirimídicas, citosina, guanina, adenina,
e timina, eu consigo entender quais modificaç' são feitas na estrutura de forma a que eu tenha a modificação, principalmente na região 3' hidroxi, ou no anel originalmente disacarídeo, para que eu chegue ao desenvolvimento desses derivados com ação inibitória frente à transcriptase reversa. Todos eles sendo análogos nucleosídicos. Isso quer dizer que eles são semelhantes às bases púricas e pirimídicas dos ácidos nucleicos empregados para a replicação viral. Todos eles são semelhantes a essas bases. Outros fármacos também que são análogos nucleosídicos são tenofovir disoproxil, adefovir e o tenofovir. A grande vantagem da incorporação desses dois compostos é que ambos são profármacos. Eles são profármacos porque eles são monofosfatados, ou seja, precisam sofrer ação da esterase, das sinases celulares, para posteriormente darem origem ao derivado trifosfatado, que será incorporado no ciclo replicativo da partícula viral. Então, o conceito de profármaco que a gente viu lá na parte de latenciação se adequa perfeitamente a este momento. Então, eu tenho um composto que é inativo, vai sofrer ação da esterase, posteriormente vai sofrer ação das sinases celulares, sendo subsequencialmente fosforilado, e isso leva ao emprego dos mesmos na terapia antirretroviral voltada para HIV. Tenofovir disoproxil, aprovado em 2001, e o adefovir, aprovado no ano de 2002, para o tratamento de hepatite B crônica, herpes e do citomegalovírus também. 2 profármacos empregados na terapia antirretroviral. Uma vez que a terapia antirretroviral teve sucesso no seu emprego, houve uma dificuldade relacionada ao desenvolvimento, à seleção de cepas virais que eram resistentes a estes nucleosídeos. Dessa forma, houve a necessidade do desenvolvimento de inibidores que não sejam nucleosídicos e que sejam também inibidores da transcriptase reversa. Por quê? A necessidade de você se ligar de forma não competitiva à transcriptase reversa, você tem que ter uma ação sinérgica com os inibidores nucleosídicos e você tem que ter uma ligação forte, normalmente, às proteínas plasmáticas para permitir o transporte desses derivados. Então, os inibidores não nucleosídicos foram pensados e desenvolvidos em função do sucesso dos inibidores nucleosídicos. Este sucesso permitiu a seleção de cepas de partículas virais resistentes aos inibidores não nucleosídicos, e isso fez com que os mesmos pudessem vir a ser empregados posteriormente. Dessa forma, as características de um inibidor não nucleosídico, ele tem que ser uma molécula hidrofóbica, ou seja, com log-P elevado. Isso garante que ele vá se ligar fortemente à proteína plasmática, favorece o seu metabolismo hepático. Esses dois fatos, ligação forte à proteína plasmática, metabolismo hepático, leva à possibilidade desses inibidores não nucleosídicos ter interação com outros fármacos. Eles vão se ligar num sítio alostérico da transcriptase reversa, isso indica que eles vão ser inibidores não competitivos e vão, por este mecanismo de ação, atuar de modo sinérgico com os inibidores nucleosídicos. Então, você vai ter uma terapia combinada. Os inibidores não nucleosídicos foram pensados a partir de métodos empregando a estrutura do receptor, a estrutura da transcriptase reversa. Contudo, o seu uso em monoterapia
levou ao desenvolvimento de resistência através da mutação lisina 103 asparagina e também a quadros de hipersensibilidade. Logo, o emprego dos inibidores não nucleosídicos foi sendo reduzido, uma vez que os mesmos em monoterapia levavam ao desenvolvimento de resistências. Vamos então analisar como que essas moléculas foram desenvolvidas. Conhecendo-se então o sítio alostérico da transcriptase reversa, aqui estão alguns compostos com código PDB, você pode depois acessar, verificar as interações, analisar isso quanto à presença dos resíduos dentro desse sítio para cada um desses complexos que nós vamos apresentar aqui como os inibidores não nucleosídicos. Qual a importância de cada um deles, nós vamos trazer aqui no momento em que nós apresentarmos os resultados. Então, a nevirapina é um fármaco não nucleosídico, empregado na terapia anti-HIV, se liga no sítio alostérico da transcriptase reversa e foi descoberto a partir da triagem. Então, a triagem virtual deu origem a este esqueleto químico com ação no sítio alostérico da transcriptase reversa. A sua principal interação se dá através de resíduos hidrofóbicos, leucina e valina, com o anel piridina do lado, e o outro anel piridina, a partir da cadeia lateral dos resíduos de tirosina, 181 e 188. Ou seja, a sua principal interação envolve a participação de grupos hidrofóbicos, aromáticos, frente a aminoácidos aromáticos e alifáticos do sítio alostérico da transcriptase reversa. A delavirdina, por sua vez, complexo PDB está apresentado aqui, também foi descoberta através da triagem virtual e a sua análise de sítio mostrou que ela era capaz de realizar interação por ligação hidrogênio através do anel indol e através também do grupo carbonila presente na sua estrutura frente à lisina 103. Perceba que os grupos hidrofóbicos e aromáticos da sua estrutura continuam direcionados para a região onde se tem aminoácidos aromáticos para sua interação, de forma análoga ao que nós sabemos a partir da informação da nevirapina. Então, a análise de sítio percebeu que o anel indol e o grupo carbonila poderiam interagir com a lisina 103. Lembra que nós falamos da lisina 103 quando do desenvolvimento de resistência para a transcriptase reversa. Logo, a interação com este resíduo favorece a interação com o resíduo que pode sofrer mutação. Isso quer dizer que, se eu modificar este resíduo de lisina 103, a delavirdina perde uma importante interação no sítio, ou seja, perde potência, ou seja, torna-se menos ativa. Então, apesar da interação com esse resíduo ser importante, se este resíduo for mutado, a delavirdina perde esta interação, ou seja, você perde a potência. Inicialmente, isso é importante, porque quanto mais interação, melhor o direcionamento da atividade e a potência do seu composto. Pensando em como esses compostos se comportam a partir do seu complexo no PDB, então você tem lá a representação das interações hidrofóbicas e as interações do tipo pi-pi, envolvendo o anel piridina e o anel da tirosina 101. Comparando a delavirdina, você tem uma interação hidrofóbica com a tirosina 181 e 188, o anel piperazina com a leucina, o grupo indol com esses resíduos hidrofóbicos dentro da estrutura e a subinteração via ligação hidrogênio com a lisina 103 dentro do sítio da transcriptase reversa. Isso tudo obtido, claro, numa análise retrospectiva do complexo 1-KLM
e um FKP. Sugiro que você possa baixar o complexo, fazer essa mesma análise de sítio para o completo entendimento da acomodação dessas moléculas na transcriptase reversa. Pensando nos compostos que tivessem, então, uma capacidade de não serem sujeitos à mutação nessa região da lisina 103, foi pensado, então, no desenvolvimento de inibidores não nucleosídicos de segunda geração. A ideia agora é que eles fizessem ligações hidrogênio que interagissem na cadeia principal da transcriptase reversa. O seu volume tinha que ser reduzido em relação ao volume da primeira geração e essa subunidade não aromática interagisse ainda com os resíduos de tirosina 181 e 188 e com triptofano 229. Por que isso é importante? Porque são resíduos que estão presentes e que favorecem a acomodação no sítio. Então, empregando essas três abordagens para o desenvolvimento de inibidores não nucleosídicos de segunda geração, inibidores da transcriptase reversa, chegou-se ao desenvolvimento da molécula do enfavirens, a molécula da etravirina e a molécula da rilpivirina. Comparando essas estruturas com as suas principais interações dentro do sítio, você percebe que o enfavirens ele vai ter uma interação principalmente com a lisina 101, a etravirina, interações do tipo pi-pi com a tirosina 318, com a tirosina 188, perceba a importância das tirosinas aqui, e a importância da ligação hidrogênio envolvendo o grupo piridina na sua estrutura. Então, você tem uma interação por ligação hidrogênio com a lisina 101 e com o glutâmico 138. Quando eu vou analisar a rilpivirina, também seguiu a mesma lógica, interação hidrofóbica com esses grupos, ligação hidrogênio com os aminoácidos da cadeia principal e um volume pequeno. Então, você percebe que ele se acomoda dentro do sítio de forma a formar esta interação com a lisina 101, interações hidrofóbicas com a lisina leucina 100 e a valina 179, e a interação do tipo pi-pi com o anel aromático da tirosina 181. A título de informação, a etravirina foi lançada em 2008, a rilpivirina em 2011, e os complexos PDBs relacionados a cada uma dessas estruturas estão disponíveis para que você possa depois tranquilamente fazer a sua análise de sítio. Pensando então agora no desenvolvimento de outros fármacos, então a transcriptase reversa, nós vimos aí a importância, como que os compostos foram desenvolvidos, a importância da análise de sítio. Então, muitos deles foram justificados a partir da análise de sítio. Então, essa importância da análise de sítio nos dá uma ideia de como o conhecimento estrutural da proteína, das interações, de tudo é relacionado a essa interação, vai nos favorecer o entendimento e o planejamento de fármacos, que é a ideia relacionada que nós temos dentro da nossa estrutura. Na parte final da aula, a gente vai discutir um pouco sobre a protease do HIV. Essa protease, como você espera, ela tem um sítio ativo, localizado onde ocorre a catálise. Ela também tem uma interação voltada para uma região onde você tem a presença dos flaps da proteína, assinalados nesta região aí. E como você pode perceber também da estrutura da protease do HIV, você identifica que ela tem uma simetria. E qual a importância da protease do HIV no planejamento de fármacos? Então, ela é simétrica, tem uma seletividade na sua simetria, é um dímero formado de 99 aminoácidos, consegue clivar ao aminoácido ou o peptídeo fenilalanina prolina ou tirosina prolina, e ela é uma aspartilprotease. Esta protease é importante porque ela é responsável pela maturação da partícula viral. Isso leva à formação da partícula viral, levando à
propagação do seu ciclo replicativo. Dessa forma, a inibição da protease do HIV leva à formação de partículas imaturas, melhor dizendo, e as partículas imaturas levam a uma inibição da replicação viral. Esses dados são importantes porque contextualizam por que a protease do HIV foi selecionada como alvo terapêutico na terapia antirretroviral anti-HIV. Pensando nisso, diversos compostos fármacos estão disponíveis no mercado, mais uma vez, nome genérico, nome comercial e a sua apresentação farmacêutica estão à disposição para que você possa conhecer, ter a informação e, principalmente, dentro do estabelecimento de saúde, poder informar melhor o seu paciente. Pensando no desenvolvimento, então, de inibidores da protease do HIV, nós vamos estudar um pouco sobre a forma, a ligação do substrato e a sua clivagem. Como nós falamos anteriormente, o derivado ele reconhece a subunidade fenilalanina prolina. Então, imagina que aqui é uma cadeia polipeptídica viral, e essa cadeia polipeptídica viral se liga ou interage com diversos sítios. O sítio S1, onde se liga o aminoácido fenilalanina, o sítio S2, onde se liga o aminoácido asparagina, e o sítio S3, onde se liga o aminoácido fenilalanina. Após a região catalítica, nós temos o sítio S1', onde se liga a cadeia lateral do aminoácido prolina, S2', onde se liga a cadeia lateral do aminoácido glutamina, e S3', onde se liga a cadeia lateral do aminoácido isoleucina. Sítios presentes na protease do HIV e a importância dos aminoácidos que interagem com esses sítios. Pensando nas interações, de novo eu represento a minha cadeia polipeptídica e eu tenho, por exemplo, a interação das carbonilas com uma água estrutural próxima à região do FLAP, envolvendo a estabilização dessa água estrutural pela isoleucina 50 e isoleucina 50', ou seja, uma isoleucina do lado do FLAP e outra isoleucina do lado do FLAP interagem com essa água, formando uma interação por ligação hidrogênio mediada por água, formando esta interação com essas carbonilas. Asparagina, aspartico 25 é importante para a catálise e vai ser o resíduo que perfaz a região catalítica, tanto aspartico de uma subunidade do dímero quanto aspartico da outra subunidade do dímero. Promove a clivagem da ligação peptídica, que é uma ligação amida. Então, eu consigo entender estes dados estruturais à luz daquilo que eu posso compreender da catálise promovida pela protease do HIV. Pensando no desenvolvimento, então, de inibidores para a protease do HIV, eu posso utilizar diversas abordagens. No caso específico agora da protease do HIV, nós vamos utilizar uma técnica que é o planejamento de bioisósteros do estado de transição. Bioisosterismo nós já discutimos no conceito da aula, e análogos do estado de transição, você viu com o professor Marcelo a importância dos mesmos no momento em que eu consigo mimetizar o estado de transição de uma enzima, de uma reação catalisada por uma enzima. Pensando na protease do HIV, analisando a sua reação de hidrólise, de catálise, de digestão proteolítica, entende-se que o seu estado de transição é composto de um carbono quaternário, onde eu tenha a ligação de uma hidroxila e de um óxido, um oxigênio com carga parcialmente negativa, formando, então, o meu intermediário dessa reação. Pensando nesse intermediário e pensando em mimetizar este intermediário, porque um mimético do estado de transição tem melhor seletividade para a catálise do que um análogo do reagente e do que um análogo do produto.
esse raciocínio termodinâmico você já discutiu com o professor Marcelo. Então, pensando nas funções orgânicas que poderiam ser miméticas deste estado de transição, algumas estão apresentadas nesta figura. Pensando naquela que tivesse a melhor correspondência com o intermediário tetraédrico, que é semelhante ao estado de transição catalisado pela protease do HIV, obteve-se o derivado hidroximetileno. Então, eu poderia ter uma função amida, poderia ter hidroxietileno, dihidroxietileno, amida reduzida, uma norstatina, uma hidroxietilamina, uma estatona ou uma estatina. Todas essas foram pensadas. A que mimetizou melhor o estado de transição, sendo um bioisóstero desse estado de transição, foi a função hidroximetileno. A partir da função hidroximetileno, então, nós já temos o arcabouço químico para o planejamento de derivados. A partir disso, o que pode ser feito? Eu tenho que agora completar a minha estrutura química. Eu tenho mimético, eu tenho bioisóstero em estado de transição, e o que eu vou adicionar à minha estrutura? Se eu me lembro que há poucos momentos eu falei que a protease do HIV, ela reconhece o dipeptídeo, que é fenilalanina e prolina, eu posso reunir todas essas informações na busca de um derivado. E isso foi feito. Eu coloco o peptídeo fenilalanina, coloco outro peptídeo prolina e coloco o meu isóstero ou bioisóstero do estado de transição, que é um derivado hidroximetileno. Quando eu calculo a porcentagem de inibição deste derivado peptídico frente à sua ação inibitória da protease do HIV, eu vejo que o meu resultado de inibição é favorável, ou seja, eu tenho um scaffold químico que me dá uma informação inibitória favorável. O que eu preciso fazer agora é melhorar as suas características farmacocinéticas e as suas características de potência, de atividade. Isto é importante porque a partir de agora nós vamos partir deste conhecimento para estudar o desenvolvimento de novos inibidores ou dos inibidores da protease do HIV, utilizando o bioisóstero que é hidroximetileno. Vamos então pensar na questão do saquinavir, o primeiro composto com ação antirretroviral pensado como inibidor da protease do HIV. O meu peptídeo, então, leucina e prolina, tem atividade. A incorporação de um isóstero do estado de transição, contendo a cadeia benzílica e uma cadeia prolina, deu um derivado que tinha um potencial inibidor fraco, mas tem ação inibitória. O que eu preciso agora é melhorar a sua potência. E potência eu melhoro mexendo nos grupos presentes da minha estrutura. Então, eu tenho a incorporação do meu isóstero do estado de transição com uma fraca ação inibitória na minha estrutura. Dessa forma, eu posso, então, a partir desse derivado, aumentar a cadeia, incorporando grupos que eu já sei que estavam presentes no meu peptídeo original. Lembra que lá em S2 eu tinha um derivado asparagina nessa posição? Eu incorporei, então, agora no meu derivado peptídico com o meu isóstero de estado de transição, eu incorporei o derivado asparagina. Quando eu analiso os resultados, eu vejo que ela vai ocupar o sítio S2, aumenta a minha interação e aumenta em 40 vezes a minha inibição. Ou seja, a minha abordagem teve sucesso. Eu estendendo a minha molécula, incorporando ou acumulando grupos, isso favoreceu a minha interação. Não é um valor de atividade ótimo ainda,
mas eu já consegui aumentar em 40 vezes a minha atividade biológica. Pensando então nesse derivado e no seu aumento de potência, eu posso incorporar mais grupos à sua estrutura. E a incorporação de novos grupos à estrutura deu origem ao grupo quinolina, que foi incorporado na posição P3, e este grupo quinolina aumentou em 6 vezes a atividade da minha molécula. Ou seja, aumento de grupos, aumento de interações, aumento da minha ação inibitória. Possibilidade de que eu modifique a posição P1' e a possibilidade de colocar um derivado éster terciário nessa posição também pode favorecer com que eu tenha novos derivados. Para a obtenção do Saquinavir, o que foi feito? Então, o anel prolina foi modificado por um derivado decahidroisoquinolina, na posição P1'. Um derivado terquibutilamida foi incorporado na sua estrutura para interagir na posição S2', sítio ou peptídeo, posição P2', que interage com S2'. E o grupo quinolina presente na estrutura. Essa é a estrutura do Saquinavir. Quando você pensa no desenvolvimento da mesma, 60 vezes mais potente do que o seu inibidor anterior, a estereoquímica R é essencial para o isóstero de transição e este foi o primeiro inibidor de protease chegando na fase clínica. Qual a ideia por trás disso? Análogo do estado de transição e acomodação de grupos que interajam nos sítios da protease do HIV. Então, você tem grupos em P2, P1, P3, P1' e P2', ou seja, grupos que interajam nos subsítios da protease do HIV. Essa é a história e o desenvolvimento, de uma forma bem resumida, claro, da molécula do Saquinavir, primeiro inibidor de protease. Pensando nas interações, como esperado, você já sabe que eles vão se incorporar dentro do sítio de interação respectiva a cada um. Os grupos aceptores de ligação hidrogênio, os grupos que vão interagir com os resíduos catalíticos e os grupos que vão ocupar cada um dos sítios estão apresentados aí. Por isso, o Saquinavir teve uma potência melhorada em relação aos compostos anteriormente testados até o seu desenvolvimento. Pensando agora no desenvolvimento de outros inibidores de protease, se eu fosse seguir a lógica de ocupar os subsítios da protease do HIV, é claro que eu teria um choque de patente com a indústria farmacêutica que desenvolveu o Saquinavir. Então, os pesquisadores da indústria, até então chamada de Abbott, hoje ela já tem outro nome, chama Abvai. Então, os pesquisadores da então Abbott pensaram numa abordagem que fosse diferente. Se eu for ocupar o sítio, é possível que eu desenvolva compostos que tenham a mesma característica da proteção patentária do Saquinavir. Então, os pesquisadores da Abbott usaram a seguinte ideia. Bom, eu tenho um sítio que é simétrico. Esse sítio simétrico tem que mimetizar um estado de transição. Será que eu posso me aproveitar da simetria desse sítio e planejar um composto que tenha metade da informação da simetria e isso possa ser incorporado num derivado que eu tenha a sua imagem especular representada na sua estrutura? Já que o meu sítio é simétrico, eu posso utilizar tanto um grupo quanto o outro pela simetria do sítio. E eu poderia pensar no planejamento de um derivado diol na minha estrutura. Logo, empregando esta lógica da simetria C2 no sítio da protease do HIV, os pesquisadores da Abbott pensaram em desenvolver compostos que tenham este álcool como simétrico e como inibidor da protease do HIV. A ideia é aproveitar a simetria. Pensando nesse desenvolvimento, esse intermediário de reação foi estudado
E os pesquisadores falaram, olha, se eu conseguir desenvolver um derivado com ação diol, eu posso, talvez, ter uma potência mais elevada. Então, ao invés de utilizar meu centro de simetria exatamente nesse intermediário de reação, eu vou deslocar um pouco meu centro de simetria. Isso vai permitir que eu incorpore um outro derivado diol na minha estrutura, dando origem, então, a um álcool duplo ou um diol para a ação frente à protease HIV. A ideia é, será que essa incorporação dá origem a algum inibidor ou isso foi só uma elucubração hipotética dos pesquisadores da Abbott? Analisando, então, o composto alcoólico simétrico para a ação frente à protease do HIV, nós chegamos a um derivado com 3 nanomolar de inibição da protease. Uma inibição bastante considerável. Quando eu comparo o derivado diol, perceba que uma abordagem eu estou utilizando a ação do derivado, meu centro de simetria é em cima da ligação química, e aqui eu estou deslocando meu centro de simetria para uma ligação posterior. A ação do meu derivado diol deu origem a um composto com 0,22 nanomolar de atividade biológica, ou seja, bem mais potente. A ideia é que você, então, possa empregar esses derivados dióis para o desenvolvimento de inibidores da protease do HIV. A ideia da simetria é importante, a ideia do diol me mostra que eles podem ser incorporados para o planejamento. Pensando, então, no desenvolvimento desses compostos, o primeiro composto da série, um dos compostos da série empregados, foi o A7703. Tem o diol, tem a questão da simetria, tem grupos que vão ser incorporados para a atividade biológica desses derivados, mas quando você compara a quiralidade dos derivados, você percebe que isto é um cuidado, um ponto de quiralidade que é importante para a atividade biológica. Você percebe também que neste derivado você tem incorporação de derivados ureia nas duas partes, é um simétrico. Você tem também incorporação de derivados piridina. Este derivado 7703 entrou para a ação como antirretroviral, anti-HIV, como agente intravenoso. Seus dados de atividade mostram um EC50 de 0,2 micromolar e um KI de 140 picomolar. O que essa estrutura tem de desvantagens para a questão da sua atividade biológica? Então, você percebe que a incorporação de grupos ureia e grupos piridina aumenta a sua polaridade e aumenta a sua solubilidade em água. Então, você tem uma molécula muito polar e muito solúvel. Essa molécula muito polar e muito solúvel tem uma biodisponibilidade baixa. Isso quer dizer que a presença e a incorporação desses grupos precisa ser adequada à característica farmacocinética do composto. O meu composto tem uma baixa biodisponibilidade oral, apesar de ter grupos hidrofílicos, ureia e piridina, que favorecem a sua polaridade, que favorecem a sua solubilidade aquosa. Então, eu preciso modular agora esta característica. Outro detalhe importante, nós temos uma quiralidade envolvendo o grupo diol. Inicialmente, nós vimos para o saquinavir que existia uma predileção do posicionamento do meu isóstero na forma R. E isso favoreceria justamente a interação do saquinavir
com o sítio ativo, com os resíduos catalíticos do sítio ativo, que era o grupo aspartico. Então, o saquinavir, por ter quiralidade R, tem uma informação, te indica que a quiralidade preferencial é essa. Agora eu tenho dentro do meu derivado a possibilidade de escolher qual das duas hidroxilas vai ser importante para a minha atividade. A hidroxila em R, ela forma duas ligações de hidrogênio com ácido aspartico 25. A gente já sabe disso pela informação do saquinavir. A hidroxila em S forma apenas uma interação com ligação hidrogênio. Logo, eu posso remover essa hidroxila em S. Isso vai favorecer o aumento da lipossolubilidade. Eu tenho uma molécula que tem uma baixa biodisponibilidade oral, então a remoção dessa hidroxila favorece o aumento da lipossolubilidade, favorece a penalidade entrópica, já que esta hidroxila vai ter que permitir uma acomodação da água no sítio ativo, e isso leva a um aumento da entropia. Então, essa remoção também remove essa penalidade entrópica e, paralelamente, melhora a minha biodisponibilidade. Perceba como uma modificação de uma hidroxila numa estrutura pode modificar o seu panorama farmacocinético, de interação e de planejamento de fármacos. Dessa forma, o outro derivado a ser testado retirou a hidroxila em S, mantendo a hidroxila apenas em R. Fazendo essa manutenção da hidroxila, o que você acha que aconteceu com a atividade biológica? Melhorou. E aqui é aquele famoso momento em que você pode cantar aquela música bastante conhecida, uma hidroxila incomoda muita gente. E a gente lembra este exemplo aqui porque muitas vezes nas provas de química farmacêutica, nos momentos em que nós estamos avaliando as atividades de química farmacêutica, os alunos colocam: professor, mas foi só uma hidroxila. Professor, mas foi só um metil. Professor, só um hidrogênio? Exatamente. Apenas uma hidroxila modifica o perfil farmacocinético, de atividade biológica, o perfil de interação do seu protótipo, levando ao avanço da pesquisa frente a inibidores ou ao seu retrocesso. Apenas uma hidroxila. Isso favoreceu, então, a atividade biológica, tendo o mesmo modo de ligação que o derivado anterior, que era o 77003. Pensando, então, na forma em que se poderia melhorar o perfil farmacocinético da estrutura, temos que piridinas, ureias, hidroxilas. A hidroxila foi mantida pela atividade biológica, a piridina também está presente na estrutura, mas os grupos ureia foram substituídos por derivados da classe dos carbamatos, também conhecido como uretanos. Qual a importância da incorporação desses grupos da classe das metilureias serem substituídos por carbamatos? Lembra que inicialmente nós falamos da importância da solubilidade em água, então o grupo metilureia é bastante hidrossolúvel, o que favorecia a solubilidade oral, mas naquele momento o derivado tinha uma baixa solubilidade, biodisponibilidade. Ou seja, eu preciso melhorar a minha característica, aumentando a minha lipossolubilidade, favorecendo a minha biodisponibilidade oral. Então, neste caso, a modificação do derivado ureia por carbamato leva a um aumento da lipofilicidade, melhorando a biodisponibilidade oral. Um outro detalhe voltado pela baixa biodisponibilidade dos compostos estava pela presença do grupo piridina. Então, o grupo piridina ele sofre N-oxidação, isso uma reação metabólica bastante conhecida. Logo, eu também posso ter uma baixa biodisponibilidade pela presença do grupo piridina na minha estrutura.
Então, eu tenho um problema de solubilidade em água, ureia, piridina, e tenho um problema de metabolização promovido especificamente pela piridina, já que a ureia foi substituída pelo derivado carbamato. Quando eu comparo a estrutura desse derivado 80987 com o derivado anterior, eu vejo que a minha atividade biológica melhorou. Ela foi agora para a classe de 0,13 de EC50, 0,13 milimolar. Ou seja, eu estou aumentando a minha atividade apenas modulando os grupos presentes na minha interação. Pensando, então, na modificação dessa reação de metabolização, que vai favorecer a baixa biodisponibilidade da minha molécula, foram incorporados grupos tiazolil para que o meu composto piridina não possa mais ser passível de sofrer metabolização. Com a incorporação do grupo tiazolil, que vai interagir no sítio S3, eu tenho um aumento da lipofilicidade, já que esse anel é lipofílico, inclusive com esse substituinte aqui, secpropil, e eu tenho o retorno do grupo ureia para esta região. Então, eu tive um aumento da lipofilicidade com diminuição da metabolização a partir da incorporação do derivado tiazolil, mas esse aumento da lipofilicidade tem que ser contrabalançado com o retorno do grupo metilureia que consiga contrabalançar a solubilidade aquosa da minha molécula. Esta modificação do grupo tiazolil vai fazer com que eu consiga também modificar o posicionamento da minha hidroxila para que ela possa ter uma melhor interação do meu sítio ativo, com a cadeia lateral do meu grupo aspartico. Então, perceba que nós estamos modificando, ao mesmo tempo, a solubilidade, controlando a hidro e lipossolubilidade, mantendo o padrão de interação e incorporando um grupo aqui que reduza a minha metabolização no sítio. Então, este derivado aqui foi produzido sendo 8 vezes mais potente do que o derivado anterior, que era o 80987, trabalhando com solubilidade em água, solubilidade em lipídios, trabalhando com log P e suas características. O derivado final, então, para a ação, teve a incorporação de um derivado 5-tiazolil na posição P2', deu origem ao que conhecemos hoje como ritonavir. O ritonavir tem uma interação com aspartico 30, através do nitrogênio do derivado 5-tiazolil, e tem uma interação hidrofóbica através da sua cadeia alifática com o derivado tiazolil na posição P3. Então, esta incorporação de adiciona grupo lipofílico, retira grupo lipofílico, adiciona grupo lipofílico e modifica para grupo hidrofílico é importante porque deu origem ao fármaco com características que nós hoje já conhecemos, que é o ritonavir e os principais grupos interagentes aí, aspartico 30 e a valina 82, favorecendo a sua interação, além dos outros grupos que estão presentes, como fenilalanina, o derivado fenila, que interage com o sítio S1, a hidroxila com os asparticos do sítio, o grupo P2 que interage com os resíduos do sítio S2 e todos os outros derivados conhecidos aí. Então, essa foi a racionalidade de como a incorporação de derivados com quiralidade bem definida são importantes para o planejamento de fármacos e, nesse caso aqui, inibidor como o ritonavir da protease do HIV. Pensando agora no lopinavir, você já ouviu todo esse desenvolvimento. Analise a estrutura do lopinavir e perceba qual a importância do lopinavir e dos grupos que foram incorporados no lopinavir para a sua atividade.
pause o vídeo, racionalize, escreva e veja aí. Então, o lopinavir, no primeiro caso, em P3, o grupo tiazolil foi modificado por uma ureia cíclica. Houve a modificação também no grupo P3', onde você tinha um grupo 5-tiazolil, que também levou à modificação desse derivado toluil aqui na estrutura. Essa modificação da ureia cíclica favoreceu o aumento de ligação do tipo interação de hidrogênio no sítio S2. Não tenho mais a interação com a valina 82 que eu tinha anteriormente, e isso é importante porque, em alguns casos, a modificação que levava à resistência era a perda dessa valina 82, logo, ritonavir não teria uma interação ótima para esses mutantes onde não estava presente a valina 82. Então, a incorporação desse derivado ureia cíclica favoreceu o tratamento nas cepas resistentes virais que não tinham a valina 82. Até o momento do relato, do lançamento do lopinavir, se não tinha cepas resistentes cepas que eram resistentes ao lopinavir, diferente do ritonavir, onde você tinha cepas que eram resistentes quando você perdia a interação com a valina 82. Então, mesmo perdendo essa interação, houve o ganho de interação no sítio S2 por interações do tipo ligação hidrogênio. Então, as outras informações relacionadas à incorporação dos outros grupos já foram descobertas e relatadas anteriormente. Então, lopinavir e ritonavir utilizando a simetria do sítio da protease do HIV. Da ureia cíclica e o grupo aromático para essas informações. Conhecendo, então, o desenvolvimento destes dois compostos, nós vamos apresentar agora o indinavir. O indinavir foi desenvolvido pela Merck, mas tiveram alguns problemas para o indinavir chegar até a sua fase clínica, levando ao seu desenvolvimento. A Merck partiu do conhecimento, de novo, do isóstero do estado de transição, que era o derivado hidroximetileno. Partindo desse hidroxietileno, que era o isóstero do estado de transição, o que foi empregado no desenvolvimento do indinavir era um princípio da química farmacêutica bastante conhecido como a mimetização ou a adição de grupos. Então, você pegava uma parte de um derivado que não era peptídico e outra parte que vinha do saquinavir. Também não era a estrutura peptídica, onde você tinha um derivado decahidroisoquinolina. Reunindo esses dois grupos a partir de um derivado hidroxietileno, chegou-se a um protótipo com ação inibitória de 7,6 nanomolar. Este derivado deu origem a posteriores modificações, que era justamente o indinavir. Repetindo as informações, vamos verificar se esses grupos presentes no saquinavir e presentes no protótipo inicial tinham resultado de aumentar a interação dos mesmos com o sítio da protease do HIV. Quando nós verificamos quais sítios estão presentes na estrutura, nós vemos que os derivados, o derivado piperidina interage com o sítio S1, o derivado piridina com o sítio S3, o derivado terquibutila com o sítio S2, o derivado indol vai interagir com o sítio S2' e o derivado fenila com o sítio S1'. Ou seja, a abordagem de utilizar parte de uma molécula, parte de outra, chamada de hibridação molecular, e isto incorporado ao derivado hidroxietileno, como mimético do estado de transição,
deu origem ao Indinavir pelos pesquisadores da Merck, que perceberam que estas incorporações, dessa hibridação molecular, davam origem a compostos com ação inibitória. Este composto, posteriormente desenvolvido e lançado, é o Indinavir. Neofinavir. Compara comigo a sua estrutura. De novo, a gente não vai repetir a história, você já entendeu, espero que neste momento você já tenha entendido as principais modificações que foram feitas. Compara a estrutura do Neofinavir com seus principais grupos de interação. Perceba como o grupo deca-hidroisoquinolina é importante, como o grupo terc-butil é importante, terc-butilamida é importante, como o grupo aromático é importante, como o grupo tiobenzila é importante para a incorporação no sítio, de novo, o derivado mimético do estado de transição, que é o hidroxietileno. As principais interações. Compara comigo agora a estrutura do palinavir. Quais interações vão ser importantes aí? Grupos incorporados, informações, inibidor de protease do HIV, palinavir e as suas principais interações. Os últimos dois derivados que nós vamos apresentar para você vão ser os derivados do amprenavir e o darunavir. A partir da estrutura do saquinavir, percebeu-se que o derivado deca-hidroisoquinolina tinha diversos centros quirais. Então, houve a necessidade de simplificar essa estrutura para que a mesma pudesse ser sintetizada mais facilmente e pudesse ter a sua variabilidade química estrutural pensada no seu desenvolvimento. Nesse sentido, foi incorporado um derivado isobutil da classe das sulfonamidas, e esse derivado isobutil da classe das sulfonamidas depois foi tendo a sua atividade biológica validada. O derivado quinolina, na posição de P3, foi modificado por um derivado tetrahidrofurano da classe dos carbamatos, dando origem ao amprenavir. Ou seja, a partir da estrutura do saquinavir, houve a simplificação de parte da estrutura para dar origem a um outro derivado que fosse sinteticamente mais fácil de obtenção e de variação, e a modificação no grupo lipofílico do derivado da classe das quinolinas foi simplificado por um tetrahidrofurano substituído por um carbamato. Essa substituição do carbamato deu origem ao amprenavir e uma posterior modificação nesse tetrahidrofurano por um bis-tetrahidrofurano deu origem ao darunavir, que é um derivado do amprenavir, mas com derivado bis-tetrahidrofurano na sua estrutura. O fosamprenavir vai ser o derivado fosfatado do amprenavir, presente na sua estrutura com o derivado tetrahidrofurano. Então, você tem a presença de um grupo anilina aqui, importante para interações hidrofóbicas e por ligação hidrogênio. Amprenavir e darunavir, inibidores da protease HIV. Então, você, nesse momento, conseguiu racionalizar o desenvolvimento dos principais inibidores de protease. Fica como atividade para você refletir aí a estrutura do atazanavir e a estrutura do tipranavir. É claro que se você entendeu a racionalidade por trás de saquinavir, neofinavir, indinavir, ritonavir, lopinavir e todos os que a gente discutiu anteriormente, você analisando a estrutura do atazanavir, você não pode ficar atazanado nas suas ideias para entender por que o mesmo tem a ação antirretroviral como inibidor de protease. O outro derivado também, o tipranavir, também você pode obter a estrutura, desenhá-la e entender o seu emprego no planejamento de fármacos. Nesse último momento, a gente quer trazer os inibidores de integrase, conhecidos como dois, como raltegravir e o eviltegravir, porque esses dois foram desenvolvidos a partir de 2008, então são aprovados desde 2008 para o emprego
na terapia combinada ou em pacientes resistentes à terapia antirretroviral, e o seu mecanismo de ação envolve a quelação dos íons manganês e magnésio dentro do sítio da integrase do HIV. E você lembra que a integrase do HIV é uma das proteínas que estão presentes no nucleocapsídeo do vírus, com a sua ação importante. Então, raltegravir e eviltegravir são medicamentos que estão disponíveis para o emprego na terapia antirretroviral, cujo mecanismo de inibição está relacionado à quelação de íons dentro do sítio ativo. Desde 2008, disponíveis, tendo a sua absorção oral bastante pronunciada. Dessa forma, para a próxima aula, nós vamos discutir um pouco do planejamento de fármacos, pensando em outras infecções virais, e concluímos o nosso momento deixando para você aí as principais referências dos livros textos que discutem esses tópicos em detalhes. Mais uma vez, queria recomendar a você que continue seguindo as orientações sanitárias, continue a cuidar da sua saúde, a cuidar da saúde dos seus familiares, até o nosso próximo momento na nossa disciplina de FAR 141, nesse semestre letivo suplementar. Um bom momento para você aí de reflexão, de estudo, e continue a manter a fé em Deus enquanto atravessamos este momento de pandemia. Tchau, tchau, e até o nosso próximo momento.